Às 14h23 do dia 19 de setembro de 1944, perto de Saint-Lô, na França, o cabo Thomas Bennett estava agachado atrás de seu canhão antitanque de 3 polegadas, o modelo M5, escondido em uma cerca viva elevada acima de um campo. 5 tanques alemães Panther avançavam pelo terreno aberto, a 800 jardas de distância, movendo-se baixo em uma depressão rasa. A equipe da arma mantinha essa posição havia 6 horas. Eles observaram os Panthers se moverem com cautela durante toda a manhã, parando, girando, testando o terreno. Agora estavam se aproximando, e chegara o momento de atirar. As mãos de Bennett tremiam, depois firmaram. Ele conhecia o método do manual. Também sabia que o método do manual podia matá-los. O canhão de 3 polegadas era uma boa arma, precisa, poderosa. Em um campo de tiro calmo, podia perfurar 7 centímetros de blindagem a 900 metros, se o disparo fosse plano e certeiro. Todo o manual ensinava os mesmos limites: abaixar o cano no máximo 5 graus abaixo do nível e elevá-lo no máximo 15 graus acima. Esses ângulos mantinham o recuo suave, o aço dentro do projeto e as molas seguras. Fique dentro desses limites, dizia o livro, e o canhão viverá para disparar novamente. O terreno, porém, não se importava com o livro. O canhão de Bennett estava posicionado cerca de 3,5 metros acima do campo. Os Panthers avançavam por uma depressão que descia mais 2,5 metros abaixo do nível das fazendas ao redor. Se Bennett seguisse o manual, teria de esperar até que os Panthers subissem do vale para o terreno plano, talvez a menos de 300 metros do cano. Nessa distância, as tripulações alemãs veriam o clarão, marcariam a cerca e enviariam de volta um projétil de 75 milímetros antes que ele pudesse disparar 2 vezes. A frente do Panther tinha 80 milímetros de espessura e era fortemente inclinada. De frente, a curta distância era uma aposta, mesmo com um tiro perfeito. E uma aposta não era suficiente. O tenente James Walsh, de 24 anos, havia chegado à França fazia apenas 8 semanas. Ele ficou atrás de Bennett e ordenou que esperasse. Esperar pelo ângulo aprovado. Esperar os Panthers subirem. Esperar o disparo frontal limpo que os diagramas mostravam. Walsh não estava errado. Seguia as únicas instruções que tinha. Mas Bennett tinha 11 meses de experiência como artilheiro. Lutara no norte da África e na França. Havia atirado contra tanques alemães 23 vezes e acertado 17. Nunca havia tentado o que estava prestes a fazer. Nunca levantara o cano além do limite seguro. Nunca arriscara quebrar sua própria arma para salvar sua tripulação. Ele passou toda a manhã fazendo cálculos silenciosos na cabeça. Media com os olhos, contava com a respiração, traçava arcos que só ele via. Os Panthers permaneceriam fora de sua linha de visão por mais alguns minutos. Quando subissem, estariam perto demais. Havia apenas uma maneira de alcançá-los agora: levantar o cano para cerca de 32 graus. Enviaria o projétil perfurante em um arco alto, deixando a gravidade puxá-lo de volta sobre os tetos finos dos Panthers. A blindagem superior tinha 40 milímetros sobre o motor e apenas 25 milímetros no teto da torre. Um disparo sólido de 3 polegadas caindo em ângulo íngreme atravessaria como um martelo em madeira. Mas havia um preço. Nesse ângulo, o recuo seria brutal. As molas poderiam comprimir além do limite seguro. Os eixos poderiam ranger. A base poderia rachar. O mecanismo de rotação poderia quebrar os dentes. O canhão talvez sobrevivesse a um disparo, talvez a 3. Mas não por muito tempo. E se falhasse na segunda tentativa, com 5 Panthers se aproximando, a equipe ficaria com nada além de uma arma destruída e uma prece. Bennett olhou para seu carregador.
o soldado Rodrigues, um jovem de 20 anos do Texas, com mãos rápidas e olhos arregalados. Rodrigues estava com a equipe havia 2 meses. Carregava rápido e nunca fazia perguntas no momento errado. Estava assustado, como todos, mas não congelava. Bennett acenou com a cabeça. Levantou o cano até que a escala de elevação passou da última marca segura. O tenente Walsh mandou que ele abaixasse. A voz de Walsh tremia porque ele entendia ambos os perigos: o perigo do inimigo e o perigo da arma. Bennett manteve o cano alto. Os Panthers seguiam rolando. As óticas alemãs eram nítidas, os artilheiros alemães bem treinados, a doutrina alemã letal. Os Panthers esperavam lutar numa superfície plana contra disparos planos. Sua blindagem, especialmente o glacis inclinado, fora projetada para isso. Eles aprenderam a vencer essa luta. O fogo vinha ao nível, e eles estavam prontos para isso. Não buscavam um tiro que caísse de cima. Bennett expirou, longo e uniforme. Sentiu o metal da roda de mão morder a palma. Pressionou o gatilho. Um tiro do canhão de 3 polegadas empurrou para trás como um puxão forte. Este saltou como um ser vivo. A montagem bateu contra os batentes com um estrondo. As molas gemeram. A arma inteira subiu e desceu com um choro metálico, que fez a equipe se encolher. O clarão da boca do cano lavou o verde da sebe com branco brilhante. O projétil subiu no céu cinzento de setembro e, por um momento, desapareceu. Bennett contou: 1, 2 e 3. O Panther da frente continuou rodando, cego para a ameaça. 4, 5 e 6. Ele havia feito as contas, mas o céu nem sempre aceita seus números. 7 e 8. A granada desceu. Atingiu a plataforma do motor quase verticalmente. 40 milímetros de chapa superior não eram nada naquele ângulo com aquela energia. O projétil atravessou a blindagem, rasgou o compartimento, cortou tubulações e metal, e fogo jorrou pelas aberturas. O Panther parou de repente. A tripulação lá dentro não se moveu. Os 4 Panthers seguintes frearam ao mesmo tempo. Seus comandantes ficaram mais à mostra nas escotilhas e tentaram ler o campo. Procuravam clarões de boca de cano em sebes ao nível dos olhos. Olhavam por caminhos, valas, janelas. Um canhão antitanque não podia lançar uma granada para cima e derrubá-la sobre um tanque. Era isso que lhes haviam ensinado. Era isso que seus olhos queriam acreditar. Bennett já estava em movimento. Enfiou um segundo projétil sólido na culatra aberta. O bloco deslizou e fechou. Bennett manteve o cano onde estava. A arma cheirava a óleo quente e metal. Disparou de novo. O segundo recuo foi pior e melhor ao mesmo tempo. Pior pelo estremecer. Melhor porque a montagem ainda segurava. Contou. O segundo tiro caiu sobre o teto da torre do segundo Panther, um local de aço fino e gente vital. A granada atravessou a placa plana e entrou no espaço da tripulação. Fumaça preta jorrou pela escotilha. O tanque parou imediatamente. Os últimos 3 Panthers começaram a marchar em marcha a ré. Máquinas pesadas recuando aos poucos, tentando sair da depressão para um terreno mais seguro. Panthers eram rápidos em estradas, mas em marcha a ré. Numa depressão, com medo na cabine, eram desajeitados. Bennett tinha tempo para mais um. Talvez 2. Alimentou a terceira granada. Bennett guiou o tanque central um pouco para compensar o lento movimento para trás e apertou o gatilho. O terceiro tiro caiu na junta onde a torre encontra o casco, o anel da torre, a fraqueza conhecida de qualquer tanque. O anel travou. A torre bloqueou. A tripulação saltou para fora e correu para uma sebe. Os 2 Panthers restantes venceram a crista distante e desapareceram atrás de uma pequena elevação. Passaram-se segundos. 3 Panthers estavam mortos ou incapacitados.
Nenhum único projétil alemão havia retornado. A arma ainda estava de pé, embora suas molas soassem gastas de uma maneira nova. Walsh ficou olhando e finalmente encontrou a voz para perguntar como Bennett soubera. Bennett contou a verdade. Não soubera. Calculou, chutou e esperou. Só o primeiro acerto tornou o palpite em algo real. O que nenhum deles ainda compreendia era que outras 6 equipes americanas de canhões haviam observado o arco daqueles tiros de outras posições e já conversavam sobre o que tinham visto. Passariam a ideia com palavras simples, em diagramas na terra, em sussurros rápidos. Geometria, gravidade e o ponto cego na doutrina alemã. O Panther fora construído para um duelo ao nível. Suas placas mais fortes ficavam de frente. A inclinação desviava tiros planos. Seus flancos ainda eram resistentes. Sua tripulação acreditava naquele aço. Mas o topo era fino porque jamais fora pensado para resistir a um projétil sólido vindo de cima. O teto do Panther podia estilhaçar sob um golpe íngreme, e o arco alto dava esse golpe íngreme. A gravidade ajudava. Um projétil disparado sobe até um pico e então cai. Essa queda devolve velocidade que o ar tirou. A diferença entre um impacto plano e um impacto em queda é o ângulo sobre a blindagem, e o ângulo é tudo. Teto plano. Tiro caindo. Sem deflexão. Sem misericórdia. Bennett e Walsh inspecionaram a arma. A mola de recuo esquerda havia se comprimido quase até o limite. A montagem estava quente ao toque. O cano podia ter sofrido uma pequena curvatura, um sussurro de deformação que exigiria recalibração cuidadosa pelos homens do material bélico. Walsh anotou o alcance, a hora e os alvos. Não escreveu a elevação. Não escreveu 32 graus. Bennett perguntou por quê. Walsh disse: porque funcionou e porque a equipe estava viva e porque algumas coisas poderiam ser explicadas depois, se depois chegasse. Dentro de 1 hora, 3 equipes chegaram, uma após outra, homens do mesmo batalhão que haviam visto fogo cair do céu e queriam fazer o mesmo. Bennett mostrou a posição da roda de mão que havia usado. Explicou que 7 a 9 segundos de tempo de voo significavam, mais ou menos, 700 a 900 jardas nesse ângulo. Disse para mirarem um pouco à frente quando um tanque se movesse em marcha a ré. Avisou que a arma podia não perdoar. Todo homem assentiu. Todos disseram que aceitavam o custo. Eles haviam usado o método do manual por 2 meses, e muitos amigos estavam mortos. A ideia espalhou-se como água na relva. Sem ordens, sem memorandos. Apenas artilheiros ensinando artilheiros. Até 22 de setembro, 9 canhões do batalhão já levantavam os canos, além das linhas seguras, quando o terreno e o momento permitiam. O sargento de carreira William Parker, a 2 milhas a leste, tentou a técnica a 30 graus contra um grupo de 4 Panthers, perto de uma pequena vila francesa. Acertou o primeiro no teto da torre. Acertou o segundo enquanto tentava girar. O quarto escapou. Sua montagem sobreviveu às 4 rajadas, embora as molas gemessem como portas velhas pelo resto da semana. Aquela noite ele desenhou triângulos e arcos na terra atrás da área de manutenção e ensinou mais 5 equipes. Fizeram isso fora do alcance de ouvidos de oficiais que pudessem mandá-los parar. Os resultados apareceram nos números cruéis. Em agosto, o batalhão havia perdido 7 canhões para Panthers. Em setembro, perdeu 2. Em várias lutas, os americanos destruíram Panthers em proporção superior a 2 por 1. O quartel-general da divisão notou a melhor taxa,
Elogiou o treinamento e o posicionamento, e não sabia por que a linha havia mudado. Os artilheiros não contaram. Escreveram alcance estendido nos relatórios e deixaram por isso mesmo. O método tinha limites. Era preciso altura. Se o inimigo estivesse acima de você, o arco não ajudava. Os primeiros tiros eram sempre os mais difíceis, porque você não via o impacto até ele acontecer. O estresse do recuo acumulava-se. O canhão de Bennett durou 18 desses tiros antes que a mola esquerda finalmente se partisse. O de Parker durou 22. Um terceiro canhão falhou depois de 7. Trocar molas levava quase um dia inteiro se você tivesse sobressalentes. Levava mais tempo se não tivesse. Mesmo assim, as equipes continuaram a usar o arco quando o terreno lhes dava chance, porque a escolha era simples: arriscar a arma ou arriscar a tripulação. Relatórios começaram a mencionar algo que chamavam de fogo mergulhante. E, a princípio, culparam a artilharia. Depois admitiram que os impactos eram demasiado precisos e repetidos para ser acaso. Oficiais de inteligência perguntaram se os americanos haviam trazido algum obus novo para a linha. A reconhecência disse não. Os mesmos canhões de 3 polegadas permaneciam nas mesmas sebes. Apenas a forma de usá-los era diferente. Líderes de batalhão alemães adaptaram-se. Avisaram suas companhias para evitar terreno baixo onde canhões americanos pudessem atirar de cima para baixo. Tentaram lançar-se contra posições americanas para fechar a distância antes que um artilheiro pudesse disparar 2 ou 3 arcos. Às vezes isso funcionava. Às vezes um projétil caindo encerrava a carga antes mesmo de começar. Comandantes soldaram elos de esteiras sobressalentes nas plataformas do motor e nos tetos das torres. O peso sobrecarregava motores e pouco fazia para deter um tiro de 3 polegadas que caísse forte e certeiro. Confortava mais as tripulações do que as salvava. A pior mudança para os alemães foi na cabeça deles. Os Panthers sentiam-se seguros de frente. Agora olhavam para cima e o medo vivia ali também. No meio de outubro, notas alemãs de pós-ação diziam que haviam perdido várias dezenas de Panthers para fogo direto em ângulo íngreme em setembro e outubro. Era uma pequena parte das perdas totais, mas suficiente para dobrar planos e retardar movimentos. Não se pode atacar com força quando é preciso sempre perguntar se o terreno alto na sua retaguarda esconde uma arma que mira como um obus e atinge como um ariete. Em novembro, um observador de artilharia americano escreveu um relatório cuidadoso sobre canhões disparando em ângulos impossíveis. O Departamento de Material Bélico fez as contas, preocupou-se com tensões e danos, e em dezembro emitiu um boletim recomendando não disparar acima de 20 graus. Não ordenou ninguém a parar. Uma recomendação é uma porta entreaberta. As equipes leram a linha e entenderam o que significava. Mantém-te vivo. Usa o teu juízo. Não te perseguiremos por salvar os teus homens. Thomas Bennett died in 2009 at the age of 87. He was buried in the National Cemetery in Ohio. The museum piece that matches his gun sits at Fort Sill, clean and static, with a placard that lists its weight and its range and the angles the book approved. The small sign does not say that sometimes the safest angle is the one the book warns you never to try. It does not say that lives hang on judgment in the space between danger and doctrine. But the crews who learned from Bennett remember it. They remember the hiss of the vent, the bite of the hand wheel, the jump of the mount, and the 8 long seconds you count in your chest while a round climbs into a quiet sky and begins to fall. They remember that the Panther could be beaten,
not by numbers, but by a new line drawn in the air, and by the courage to draw it.